uma luta pela democratização do acesso ao ensino superior, que existe também uma luta pela inclusão do povo negro, do povo pobre desse país. Pois bem, do ponto de vista político, essa proposta há anos, portanto, o governo vem construindo essa proposta. Nos últimos anos isso se intensificou. Nos últimos anos, principalmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que realmente derrubou qualquer possibilidade, qualquer discurso contra a legalidade das cotas, essa luta, portanto, São Paulo ganhou um novo corpo. Ou seja, não havia mais nenhuma desculpa ou justificativa que pudesse barrar a implantação de uma política de cotas verdadeira. Pois bem, desde então, foi constituída a Frente Pro Cotas, e a Frente Pro Cotas vem construindo espaços onde a discussão sobre a implantação de políticas de ação afirmativa, políticas de cotas que sejam efetivas, está sendo feita. Eu quero só citar um exemplo para todos aqui, para todos terem ideia, do quão são fantasiosas algumas coisas que nós ouvimos aqui até agora. O ano passado, por conta da pressão dos movimentos sociais, foi realizado um conselho universitário, uma reunião do conselho universitário, em que foi franqueada a participação de alguns representantes da Frente Pro Cotas, eu incluído entre os representantes. Eu participei dessa reunião. Nessa reunião, eu vi coisas assim, absolutamente, coisas que eu sinceramente eu quero esquecer, que pude testemunhar um dia. Primeira coisa, uma ignorância profunda das pessoas que ali estavam, professores, sobre a questão racial, que se dispõem a discutir com autoridade sobre o tema. Um desconhecimento profundo da questão. Outra coisa que vi também, na pauta da reunião do Conselho Universitário, o único assunto onde não haviam documentos que pudessem informar os votantes, os conselheiros sobre o assunto, era o assunto das cotas. Todos os outros assuntos com documentos, esse assunto especificamente não estava. Inclusive, quero dizer aos deputados que o que eu estou dizendo está registrado em ata e pediria à mesa que solicite à Universidade de São Paulo a cópia da ata da reunião, onde estão transcritos os debates, onde pode ser visto claramente. Tudo que eu estou dizendo aqui está transcrito nos debates ali que foram travados. Continuando aqui, como eu estava dizendo, enfim, eu vi que não havia qualquer possibilidade de se levar à votação um assunto tão importante sem antes a comunidade acadêmica, a sociedade, porque a USP, isso tem que ficar muito claro, a USP e o Unesp e a Unicamp são universidades públicas e não são universidades estatais. Isso é mais importante. A USP, a Unesp e a Unicamp são universidades públicas e não estatais, como algumas pessoas estão querendo confundir. Isso tem que ficar muito claro, essa diferença ela tem que ficar muito marcada. Então, veja, sabendo que não havia clima, o que foi solicitado pelos conselheiros que ali estavam, apoiando uma proposta séria de discussão? Solicitamos que fosse constituída uma comissão para que fosse criado um grande seminário que envolvesse especialistas sobre o tema, para que a comunidade acadêmica e a sociedade em geral fosse informada do estado dos debates que estavam ocorrendo naquele momento. O reitor está na ata, se comprometeu com a formação dessa comissão. Eis que, surpreendentemente, depois dessa reunião, o que nós achávamos que haveria uma comissão e que haveria, de fato, um grande debate com a sociedade sobre a questão, surge o PIMESP, atropelando todas as discussões, passando por cima de tudo que havia sido discutido, que havia sido combinado, inclusive com as universidades. Então, veja, essa proposta é uma proposta que nasce da cabeça dos reitores e que não significa necessariamente que nasceu das universidades, porque a universidade tem comunidade acadêmica. Vem aqui e fala, a Unesp é a favor da inclusão, pode ser que a Unesp seja, mas eu não sei se os dirigentes são. Não. Esse é o problema. O segundo problema está sendo rápido, gente. O segundo problema é de ordem técnica. Primeiro, o PIMESP, Programa de Inclusão com Mérito. Então vamos começar por aí. Meritocracia. Quando eu falo de meritocracia, eu estou falando, portanto, gracia, poder, ou seja, alguém ocupa uma posição, um espaço de poder porque merece ocupar. Aí nós temos que achar um critério porque a pessoa merece ocupar. Então, veja, esse é o programa de inclusão com mérito. Pessoas que não ocuparam o espaço da USP porque merecem ocupar.
Agora eu pergunto, projeto que usam por mérito, por exemplo, que eu não sei quem é o autor do projeto. Não sei quem foi o autor do projeto. Quais foram os debates que são em torno da construção técnica desse projeto? Quais são os especialistas consultados? Aqui nós temos uma especialista no Brasil sobre o tema e quem não foi consultado não foi. Para quem ainda não conhece o projeto traz no seu início uma série de dados absolutamente discursivos e sem fontes. É verdade. Sem fontes. Falo com o professor. Sou professor de Direito, mas sou professor também de Metodologia Científica. Se o aluno meu apresenta um projeto com uma série de dados sem comprovação, eu reprovo. Não vai pegar a bolsa FAPESP, hein, Pimesp? Que vergonha, FAPESP. Pimesp. Mas eu quero saber, quero ser informado para que eu possa discutir o critério para o meritocracia, para ocupar esse espaço de poder e construir um projeto importante para a população brasileira, a população de São Paulo. Então, aspectos de ordem técnica também são vários que podem ser amplamente discutidos. E, por fim, questões de ordem jurídica. Vejam só, esse projeto é um projeto que cria o chamado college, para quem ainda não sabe, quem ainda não teve a oportunidade de ler. O college. O college seria uma etapa intermediária, os aprovados, aqueles que entrassem no college, ficariam durante 1 ano ou 2 anos para ingressar nas universidades, fazendo um curso em que poderiam sair lá com diploma técnico de ensino superior, o ICES, conforme consta na proposta. Agora, o que me espanta é o seguinte, eu não sei também, de novo, outro problema, quem foi que concebeu essa ideia de college? Como isso, quem colocou essa questão, se é eficiente ou não é, ou seja, não há dados a respeito disso. A não ser o fato de que parece muito claro que essa proposta é uma proposta delegacionista, porque é feita pela Univesp, de ensino à distância. Ou seja, aquilo que nós mais queremos poder na universidade, que é a convivência universitária, isso vai ser negado àqueles que entrarem pelo trimestre ou que entrarem no colégio. Então, veja, uma proposta absurda que quem olhar a grade curricular vai ver coisas como liderança, empreendedorismo, na grade curricular. Tudo a ver. Tudo a ver. Organização do trabalho, ou seja, quem se formar, quem resolver, quem ficar cansado, não aguentar os 2 anos para entrar no curso, o que antes vai acontecer, vai se formar no quê? Em organização do tempo, liderança e empreendedorismo, vai trabalhar onde? A ideia do college cria uma discriminação negativa que a Constituição não permite. A Constituição permite discriminação positiva, que é aquela que inclui, é aquela que dá espaço, dá oportunidades, aquela que permite a divisão do trabalho social entre aqueles que são historicamente discriminados. A Constituição permite esse tipo de discriminação positiva. O college é uma discriminação negativa. Então, o college eu já vejo a construção de certos discursos que vão aparecer como forma de bloquear a luta das pessoas que querem a democracia nesse país, que é a autonomia universitária. Essa construção da autonomia universitária, e vejo uma contradição. No dia 20 de dezembro, o governador do estado de São Paulo, ele anuncia a construção do Pimesp. Nesse momento, ninguém falou de autonomia universitária. Ou seja, o governador vem, coloca o programa, ele não sai das universidades, aí ninguém fala que isso gera autonomia. Agora, o contrário, ou seja, quando a sociedade quer implantar um programa de inclusão, discutindo esse programa a partir das bases, aí vem a autonomia universitária. Isso é desconhecer um pouco o direito constitucional. Quem sabe do direito constitucional vai ler o sistema. A educação é um projeto de Estado. Educação é um Estado que diz desenvolvimento pessoal e nacional. Ou seja, não está ao albedrio das universidades fazer isso se quiserem ou não. E quando uma universidade ela discrimina, ela segrega, ela não está cumprindo o que determina a Constituição. Porque é projeto de Estado, não é projeto de governo, não é projeto de reitoria.
E a política de gestão afirmativa, portanto, se inclui no projeto de Estado, porque não há possibilidade de falar de desenvolvimento nacional ou pessoal quando se tem uma universidade racista, como nós temos aqui em São Paulo. Não faz parte da autonomia das universidades decidir se são racistas ou não. Isso aí não é autonomia universitária. E quero pegar um ponto específico, que esse é o ponto que pega, da autonomia financeira. As finanças públicas, existem finanças públicas para que sejam atingidas as finalidades que a Constituição determina. É por isso que existe finanças, existe direito financeiro. É para saber quais são os objetivos e as finanças públicas devem se dirigir ao atingimento de tais objetivos. Portanto, uma universidade, como foi dito aqui, que gasta milhões num programa que é ineficiente, fere o artigo 37 da Constituição, que é o princípio da eficiência. Então, veja, isso, para mim, é um problema sério que deve ser enfrentado. Empresário, agora falo com o meu coração. Vim aqui de algum tempo ensinando essa batalha, construindo espaço para pensar, espaço para lutar, vendo pessoas, inclusive, teriam muito estar mais cansadas do que eu. Só que agora eu cheguei a uma conclusão. A educação é um projeto de Estado. Sendo projeto de Estado, não há possibilidade de deixar isso para que as universidades discutam. Não dá possibilidade. Porque eu vi na regra do Conselho Universitário que as pessoas, isso é um racismo estrutural. A pessoa é racista e não sabe o que é. Então, veja, não há possibilidade, portanto, professor, vou concluir, perdão, vou concluir. Não há possibilidade, portanto, da gente criar um projeto de universidade democrática se isso não for projeto de lei. Tem que ser lei. O parlamento tem que da senhora aqui presente. É necessário que seja feita uma lei que determine as universidades de São Paulo se adotam programas de cotas, programas de